Olá! Quando, então, a utilização de vergalhão de fibra ao invés de vergalhão de aço pode compensar? É um material que surgiu há pouco tempo, tem muita gente falando sem analisar as propriedades dele, principalmente olhando só a resistência, não se preocupando com deformação, mas ele é um material de nicho e tem alguns nichos onde ele compensa, ok? Nichos onde a gente aproveita realmente as principais qualidades nele e não só, ele é igual ao aço, só que verde. Não, não é, tá? Tem várias diferenças e a gente tem que saber essas diferenças para saber como otimizar. Então vamos lá. Vantagens e desvantagens. Isso aqui tudo comparando um vergalhão de aço. Menor peso, ok? Um vergalhão de fibra ele é muito mais leve do que um vergalhão de aço. A densidade vai ser em torno de 25%, ok? Tá? Então, um vergalhão, por exemplo, de 12,5, né? Um vergalhão de meia, como muitas vezes é chamado, com 12 metros, pesa só 3 kg de fibra, ok? Não sofre corrosão por oxidação, o que é uma vantagem gigante, porque o principal problema que o aço tem, mal bem, é que a longo prazo ele corrói, ok? E ele pode, não necessariamente vai, depende muito do controle de qualidade do fabricante, mas ele pode atingir maior resistência do que um vergalhão de aço, ok? Agora vamos às desvantagens. Número 1, baixo módulo da cidade, ou seja, ele deforma muito mais, ok? A deformação que ele tem é em torno de umas 5 vezes maior relativo a um vergalhão de aço, ok? Não significa que a viga vai deformar 5 vezes mais por causa disso. Pode ser mais, inclusive, porque vai fissurar muito mais. Mas pode ser, quem sabe, só 2, 3 vezes mais, vai depender de cada caso. Próximo é um material não dúctil, ou seja, você estica ele e ele vai ganhando resistência. Cada vez que você tensiona mais ele está ganhando resistência e do nada ele arrebenta, ok? O aço não. Você estica e uma hora ele vai chegar na resistência e esticar mais não vai aplicar mais carga. Então o que vai acontecer é que o aço ele chegou no limite, ele só deforma por um bom tempo até arrebentar, o que é uma vantagem considerável porque permite redistribuição, permite planejamento separado, né? Tipo armadura de primeira camada, armadura de segunda camada, numa emergência, não é ideal, mas é possível e todas as barras vão atingir a resistência limite. Tá? Mas a gente tem a questão de que o vergalhão de fibra não tem isso. Nenhum tipo de fibra, nem de basalto, nem de grafeno, nem de vidro, nenhum desses tipos tem isso. Tá? Todos têm, todos são materiais frágeis. Pegou no limite e arrebenta. Pronto. Maior custo ou menor acesso? Dizer, não, aqui na minha região eu compro vergalhão de fibra pelo mesmo preço do vergalhão de aço. Ok, mas isso varia muito de região para região. Tem muitas regiões do Brasil que nem tem vergalhão de fibra ainda, ok? E mal bem, tem muitas outras questões que podem ser aplicadas nesse vergalhão de fibra. Tá? Próxima questão. Potencial de corrosão galvânica, se combinado ao aço, porque eles têm potenciais elétricos diferentes. Próximo, menor resistência ao fogo, porque, basicamente, o aço ele é mais denso, tecnicamente, então vai levar mais até, é necessário mais energia para esquentar ele e ele consegue atingir uma temperatura maior até ele perder muito da resistência. Próximo, ele não pode ser dobrado porque ele quebra. Até é possível fazer curvas lentas, mas dobrados não é possível. Tá? E ele não pode ser soldado porque não é aço. Ok? Tem metodologias de união, mas geralmente essa ligação parafusada dificilmente é uma solda ou alguma questão similar. Bom. Quando não utilizar, então? Primeira questão é, a gente vai cortar todos os pontos que não dá e o que sobrar, tecnicamente, são os pontos de análise. Ok? Primeira questão é baixo módulo de elasticidade, ou seja, ele deforma muito mais. Então, o que a gente já corta, não vai usar em vigas com problemas de flecha, não vai utilizar em vão grande, não vai utilizar em situações que a deformação é considerada. Então, uma laje, não. Por quê? Porque uma laje, eu quero a menor espessura possível. Se eu for fazer com vergalhão de fibra, eu não vou ter controle da fissuração, tenho que usar uma inércia maior para compensar. Mesma coisa de uma viga, exceto, quem sabe, um vão muito pequeno. Material não dúctil. Jamais utilizar quando for tentar aplicar a redistribuição, ok? Se algum dia se tornar comum, eu acho difícil, mas
será como começar a aplicar vergalhão de fibra em obra normal, a questão vai ser, esquece que você poderia redistribuir, não pode mais, porque se redistribuir, ele arrebenta, ele não redistribui, ok? Jamais utilizar em casos onde o tipo de utilização pode mudar. Por quê? Porque se eu faço uma laje de cobertura e daqui 10 anos o cliente resolve subir mais um pavimento, mesmo que reforce os pilares e tudo mais, o que vai acontecer é que quando subir numa laje, começar a colocar um monte de móveis e colocar revestimento cerâmico e tudo mais, uma laje usando aço, ela vai fissurar, ela vai deformar e ela vai avisar que vai falhar, ok? Mesmo princípio, só que numa laje reforçada com fibra de vidro, ela vai deformar e ela vai fissurar tecnicamente, sendo resistindo ou não. Esse que é o problema, ela resistir ou não, ela vai deformar e fissurar porque ela tem baixa rigidez, ok? Mas ela não vai ter um aviso de falha. Próximo, jamais utilizar se busca controlar a fissuração, porque fissuração resistida é controlada pela deformação do concreto. Então, quanto mais rígido, melhor para controlar a deformação. Se deforma 4, 5 vezes mais, é 4, 5 vezes menos eficiente, ou precisa de 4, 5 vezes mais aço para compensar. Ou seja, um vergalhão de 5 milímetros de aço é equivalente a um vergalhão de 10 de fibra, quando a gente fala de resistência à fissuração, não resistência mecânica até arrebentar. Estou falando de fissuração da peça. Próximo, potencial de corrosão galvânica se combinado ao aço, ok? E sabendo isso, a gente jamais vai usar junto a um vergalhão de aço, ou pior, deixar um pedaço da fibra exposta e entrando em contato com o aço, porque se encostar no outro, pode ocorrer corrosão galvânica, porque eles têm potencial elétrico diferente. Tá? Ah, mas eu só trabalho com estrutura, não preciso saber de potencial elétrico. Precisa, tá? Porque é isso que garante ou impede corrosão. Tá? Ou também não deixar encostado em qualquer outro tipo de aço, né? Tipo um insert, uma estrutura metálica, coisa do tipo. Próximo, menor resistência ao fogo. Tá? Só uma exceção aqui, a gente poderia falar do... Isso aqui, o que vai ocorrer vai ser a corrosão do aço. Okay? Tá? Se for um aço de grande espessura ou que pode ser substituído, ou com uma resistência à corrosão, não é problema. Tipo, não é problema eu fazer um perfil pultrudado, por exemplo, né, de fibra, com um parafuso de aço. Por quê? Porque o parafuso de aço tem um diâmetro considerável e ele é de um aço galvanizado e um aço de alta resistência à corrosão. Não é igual um vergalhão, por exemplo. Tá? Menor resistência ao fogo, a gente não vai usar numa fornalha ou em uma obra que precisa grande tempo de resistência ao fogo, ok? Então, uma casa, ok? Agora um prédio de 8 pavimentos, complica. Não pode ser dobrado, e essa é uma desvantagem considerável, tá? Que você não consegue fazer um estribo de vergalhão de fibra. Eles até inventaram um jeito que eles pegam uma barra, cortam em 4 pedaços e emendam um do lado no outro, mas não garante uma ancoragem adequada, então não é muito eficiente. Daí a questão é jamais utilizar quando necessário ancoragem em um pequeno comprimento ou muitos transpasses, ok? Se precisa fazer muitos transpasses, não é eficiente. Por quê? Porque com ancoragem na borda eu consigo um comprimento de transpasse menor, ok? Uma emenda menor, um comprimento de ancoragem total menor com dobras. Eu não consigo colocar dobras, então vai exigir mais transpasses e vai dificultar ancorar em um pequeno comprimento, ok? E jamais utilizar como estribos ou com estribos. Por que não faço, já que não dá para fazer o estribo de fibra, por que eu não faço o estribo de aço, já que é um ferro pequeno, 5 milímetros ali, que é menos de 20% do total, e uso vergalhão de fibra na armadura longitudinal. Por que não fazer isso? Potencial de corrosão galvânica do estribo, ok? Não adianta. Tá? E não pode ser soldado, jamais utilizar transpasse com solda, já que não é aço. Quando utilizar então? Bom, quando essas desvantagens não estão presentes, ok? Quando que essas desvantagens não existem? Bom, o baixo módulo da cidade, a deformação pesada, não é problema quando a gente tem uma peça com vão pequeno, hoje tem uma parede, ou uma peça que não existe tração ou retração considerável. Próximo, o material não ser dúctil. Não tem problema na estrutura isostática, porque não vai ter questão de redistribuição, né? Ou com taxa de armadura considerável, onde a fissuração também não é um problema, porque tem muito aço, ok? E outra questão é, numa estrutura hiperestática, ainda é possível aplicar, só tem que ter um controle muito maior da rigidez exata de cada elemento para evitar uma falha. Próximo, potencial de corrosão galvânica.
ele pode ser utilizado quando não tem estribos e não precisa uma ancoragem rápida. E próximo, menor resistência ao fogo. Ele pode ser utilizado em obras com tempo de resistência ao fogo baixo, ou seja, obras baixas, ok? Um prédio alto pode levar mais de 1 hora até uma pessoa que está no 8º pavimento tentando fugir do fogo e tudo mais conseguir descer ou chegar um bombeiro para salvar ela. Agora, um galpão, uma casa térrea, tá? Se você está numa casa e ela começa a pegar fogo, você quebra o vidro e pula da janela. Não é possível fazer isso no 8º andar se você quiser viver. Então, entra a questão que esses são os pontos onde pode ser aplicado. Em quais casos isso ocorre, então? Bom, vigas muito leves. Onde que eu tenho uma viga muito leve que ela tem, mesmo com inércia baixa, eu consigo resistir tranquilamente? Verga contra verga, terça armada. Ok? Tanto numa verga que ela tem uma deformação baixa porque é um vão pequeno e a gente pode fazer uma rigidez considerável, não é um problema. Contra verga também porque é igual a uma verga. E uma terça armada, né? Terça de concreto armado, por exemplo, pré-moldado, também pode ser aplicado. Mas é uma questão. Próximo, laje muito pesada. Uma laje de uma ponte, por exemplo. Ok? Por que a laje muito pesada não é problema? Porque a laje muito pesada, ela tem uma taxa de aço considerável. Ok? Tá? A questão que em uma laje muito pesada, ela tem uma laje maciça de 20 centímetros, que é perfeitamente normal numa ponte, ela tem uma rigidez pesada, mas ela não tem um vão grande. Ela não vence um vão de 6 metros. Não, ela é tipo vão de 1,5 m, 2 metros, ainda assim uma laje de 20 de espessura. Ok? Ali a deformação não é problema, então não existe problema em trabalhar com fibra. Ok? Próximo, vigas de pontes protegidas. Por que não é problema? Porque existe uma bainha separando os cabos dos vergalhões, né? E é necessário ter um estribo de fibra, né, para ligar com a armadura da laje da ponte, ok? Tá? E além disso, né, mal bem ela está comprimida o tempo inteiro e com contraflecha gerada pela proteção, então o vergalhão de fibra não está sofrendo tração considerável. E próximo, paredes prediais de concreto ou alvenaria. Como paredes prediais estão primariamente descomprimidas e fletidas por curto período de tempo e não possuem problemas relativos ao estado limite de serviço, qualquer reforço atende o estado limite último. Ok? Só com cuidados, né? Por quê? Porque o vergalhão de fibra tem um auxílio muito menor para retração. Você vai dizer, tá, mas você está dizendo aqui que qualquer vergalhão serviria, no caso, uma parede normal de concreto de alvenaria. A resposta é tecnicamente sim, porque bem planejada, a necessidade de aço é bem pequena, a necessidade de armadura é bem pequena, a necessidade de resistir tração é pequena. Tá? E qual a vantagem? Tá? Porque, ok, eu estou pensando, ok, isso eu posso aplicar aqui, tá? Mas até agora a gente não falou, tá, mas o que eu ganho aplicando aqui? Começando então, menor peso, ok? O menor peso facilita instalar a armadura, mas uma diferença significante, ok? Tá? Exceto no caso de uma peça muito leve pré-moldada, onde até uma redução de 1 kg, de 2 kg, já facilita a execução. Próximo, não sofre corrosão por oxidação. É uma vantagem gigante na durabilidade de pontes, porque elas estão em um ambiente... A ponte geralmente tende a estar em um ambiente úmido, ok? Ela pode acabar entrando em contato com a água, no caso de uma enchente, ok? E outro ponto de vantagem é no caso de peças leves e paredes, que pode ser feitas com concreto celular, ok? Durante a década de 50 e de 60, eles tentaram trabalhar com concreto celular armado, ok? E não funcionou. Por quê? Porque o concreto celular ele tem bolhas de ar dentro dele, por isso que ele é tão leve, ok? E adivinha só, quando tem ar com aço, oxidação, ok? Então vira óxido de ferro, vira aço corroído, tá? E daí a questão é, no caso do concreto celular, eu posso colocar um vergalhão de fibra ali nele, ok? E esse vergalhão não vai corroer mesmo em contato com o ar, ok? O vergalhão de fibra não seria muito bom deixar exposto ao sol, mas relativo a exposto ao ar não tem problema, ok? Então é uma vantagem aqui considerável na durabilidade e nessas peças em específico. E pode atingir maior resistência, vai ser uma vantagem em pré-moldados, por quê? Porque pré-moldado já tem muito mais controle tecnológico, justamente pela questão de que é uma repetição no sistema, reaproveita muitas vezes as peças, e também locais com controle tecnológico para ensaio das peças, ok? Qualquer local que vai ter maquinário para fazer ensaio e tudo mais, garantir resistência,
vai poder aproveitar maior essa resistência quando ela ocorre, ou garantir que não vai usar de maneira incorreta, né? Mesmo sabendo que vai ter que trabalhar com coeficiente de segurança maior, já que não tem regime elástico. Não tem regime plástico, só tem regime elástico. Tá? Próxima questão, nem só de vergalhão vive a fibra. Ok? Você fala de fibra, pessoal, é vergalhão de fibra, não tem muitos outros materiais, que é uma questão que estão sendo desenvolvidos e aplicados, que não se limita ao vergalhão de fibra, não. Perfil de fibra é uma questão bem interessante, ok? Por quê? Porque o perfil de fibra, apesar de ter o problema do baixo módulo da cidade, ter um controle melhor de esbeltez, ele vai ser leve, ok? Então ele compete com o aço que é leve, só que ele é mais leve que o aço pela mesma resistência, ok? Tá? E dentro da questão que com o planejamento adequado das seções é possível atingir uma resistência maior ainda com um peso ainda menor, ok? Então a questão é que perfil de fibra é uma questão interessante e apesar e a questão, né, mal bem, no Brasil, engenharia civil, engenharia de concreto armado, tem muitos engenheiros que você faz projeto, eu já ouvi engenheiro falar para mim, Gilberto, você faz só projeto estrutural ou você calcula galpão também? Eu faço projeto estrutural de galpão, metálico é projeto estrutural ainda. Mas as pessoas pensam que projeto estrutural é só o que lança no EBERIC. E também existem várias outras aplicações, né, que a possibilidade de corrosão e o menor peso é muito melhor. Ok? E aqui tem dois exemplos nas imagens abaixo. Vigas de pontes mistas, ok? Já faz alguns anos que na Polônia fizeram a primeira ponte de fibra mista como um todo, ou seja, combinando ao concreto acima, ok? E daí nessa questão não é um problema a maior deformação. Por quê? Porque numa ponte eu consigo aumentar a altura sem tanta dificuldade, ok? E eu não preciso controlar tanta deformação e claro, nessa ponte aqui tem uma contraflecha durante a montagem, ela já foi pensada como um todo com contraflecha, ok? E o outro caso, um telhado, ok? Mal ou bem, isso aqui é uma perfil, nossa, é uma tesoura metálica, não, uma tesoura de perfil pultrudado, ok? E ela consegue um peso bem menor, só claro, existe um maior controle, porque a esbeltez tem que ser muito mais controlada, porque um perfil de fibra tem uma rigidez muito menor, tá? Então na compressão ele tem em torno de 1/3, 1/4 da resistência do aço na mesma seção, quando tem uma esbeltez considerável. Quando a esbeltez é muito baixa, pode até empatar ou ganhar, mas esbeltez considerável é bem menor, ok? E, por questão final, como aplicar na prática esses conceitos, tanto em parede quanto em verga, garantindo qualidade e otimizando custos? Eu abordo isso tanto no curso de parede estrutural, onde eu abordo paredes com vergalhão de fibra, ok? Aí no avançado também com a questão estrutural concreto celular, ok? E no pacote pré-moldado mais parede estrutural, e se você é aluno dos dois cursos, você ganha esse, ou se você comprar esse, você ganha os outros dois cursos base, eu abordo essa questão de verga, contra verga, elementos leves de concreto pré-moldado para aplicação em obras, ok? Que também é um nicho que pode ser muito bem aplicado o vergalhão de fibra, tá? Agora, sair usando vergalhão de fibra achando que é igual aço, aí você só está assumindo que só porque parece, você acha que é igual e não tem nada a ver. São materiais bem diferentes, tá? E por mais que tem alguns malucos aí aplicando sem entender nada, só viram e acharam legal, e acharam que iam economizar ou acharam que iam inovar e estão aplicando, não é assim que um engenheiro tem que pensar. O engenheiro tem que analisar as propriedades e onde ele pode aplicar isso da melhor maneira. E não só, eu achei legal, vou começar a fazer. Não, tá? Mas por enquanto seria isso.